Olá, seja bem-vinda a Mulheres Lendo Juntas. Eu sou a Issa e vou ler com vocês o capítulo 6, Algumas reflexões sobre separatismo e poder, do livro Políticas da Realidade, escrito por Marilyn Fryer. Antes de iniciar a leitura, eu gostaria de lembrar que existem várias formas de fortalecer o projeto. Você pode curtir, comentar o que achou dos episódios e, claro, compartilhar com as suas amigas. Seu apoio financeiro é muito importante para mantermos todo o trabalho de gravação, edição, revisão e posts dos episódios. Então, se puder, apoie com qualquer valor no Pix mulhereslendojuntas@gmail.com ou no apoia.se/Mulheres Lendo Juntas. Estamos no Instagram, TikTok, Spotify, YouTube e Orelo. Então não esquece de seguir, dar 5 estrelas e ativar as notificações para acompanhar as novidades. Agora sim, vamos para a leitura. Capítulo 6. Algumas reflexões sobre separatismo e poder. Tenho tentado escrever algo sobre separatismo praticamente desde a aurora da minha consciência feminista. Mas para mim sempre foi, de alguma maneira, um tópico instável que, quando tento aprendê-lo, gentilmente se quebra em vários outros tópicos, como sexualidade, ódio a homens, a chamada discriminação reversa, utopia apocalíptica e por aí vai. O que eu tenho para compartilhar com vocês hoje é minha mais recente tentativa de chegar ao cerne da questão. Na minha vida, e dentro do feminismo como compreendo, separatismo não é uma teoria ou uma doutrina, nem uma demanda por certos comportamentos específicos por parte de feministas, embora esteja compreensivelmente conectado com o lesbianismo. O feminismo me parece um caleidoscópio, algo cujas formas, estruturas e padrões se alteram a cada curva da criatividade feminista. E um elemento que está presente mesmo com todas as mudanças é um elemento de separação. Esse elemento possui diferentes papéis e relações em diferentes viradas do vidro. Ele assume significados diferentes, é diversamente conspícuo, diversamente determinado ou determinante, dependendo de como as partes se encaixam e de quem o segura. O tema do separatismo, em suas múltiplas variações, se faz presente em tudo, desde o divórcio até comunidades separatistas exclusivamente lésbicas, de abrigos para mulheres espancadas até convênios de bruxas, dos programas de estudo de mulheres até os bares de mulheres, da expansão do direito à creche até o direito ao aborto. A presença desse tema é vigorosamente obscurecida, trivializada, mistificada e abertamente negada por muitas apologistas feministas, que parecem achá-lo constrangedor, enquanto é abraçado, explorado, expandido e ramificado pela maior parte das teóricas e ativistas mais inspiradoras. O tema da separação é notoriamente ausente ou negativamente qualificado na maior parte das iniciativas, que consideram ser soluções pessoais e projetos band-aid, como a legalização da prostituição, contratos liberais de casamento, melhoria do tratamento de vítimas de estupro e ações afirmativas. Está claro para mim, em meu próprio caso pelo menos, que a contraposição entre a assimilação e separação é uma das principais coisas que guiam ou determinam as análises de várias teorias, ações e práticas como reformista ou radical, como indo à raiz do problema ou como sendo relativamente superficial. Então, minha questão nesse tópico é: o que há na proposta separatista, em qualquer ou todas as suas várias formas e graus, que a torna tão básica e tão sinistra, tão excitante e tão repelente? A separação feminista é naturalmente a separação de vários tipos ou modos dos homens e das instituições, relacionamentos, papéis e atividades que são definidas por homens, dominadas por homens e que operam para o benefício de homens e a manutenção de privilégio masculino. Esta separação sendo iniciada ou mantida pela vontade das mulheres. O separatismo masculinista é a segregação parcial de mulheres dos homens e dos domínios masculinos pela vontade dos homens. Essa diferença é crucial. A separação feminista pode tomar muitas formas: terminar relacionamentos amorosos, ou evitar relacionamentos próximos, ou relações de trabalho, proibir alguém de entrar em sua casa, excluir alguém da sua empresa ou de sua reunião, retirar a própria participação em alguma atividade ou instituição, ou evitar participação,
evitar comunicação e influência de certos meios, não escutar música com letras sexistas, não assistir TV, recusar compromisso ou apoio, rejeição a ou grosseria dirigida a indivíduos ofensivos. Aqui tem uma nota de rodapé que diz o seguinte: Adeline Rich, abre aspas. Me faz questionar toda a ideia de cortesia ou grosseria, certamente construtores deles, uma vez que mulheres tornam-se grosseiras quando ignoramos ou rejeitamos ofensas de homens, enquanto a grosseria masculina é normalmente pontuada com a tática. Você não tem senso de humor? Fecha aspas. Sim, eu também. Eu abraço a grosseria. Nossa polidez compulsiva, compulsória, é o que com frequência nos coage a ingressar em suas sociedades. Voltando ao texto. Algumas separações são realinhamentos sutis de identificação, prioridades e compromissos, ou dedicar-se a causas que apenas incidentalmente coincidem com pautas da instituição na qual se trabalha. Deixar de ser leal a algo ou a alguém é uma separação, e deixar de amar alguém também o é. As separações feministas raramente, ou quase nunca, são buscadas ou mantidas diretamente para fins pessoais ou políticos. O mais próximo que chegamos a isso, penso eu, é a separação como um recuo instintivo de autopreservação da misoginia sistemática que nos rodeia. Aqui tem uma nota de rodapé que diz o seguinte: T. Grace Atkinson, abre aspas, deveria dar mais atenção aqui para nossa vulnerabilidade a agressões e a degradações e ao separatismo como proteção. Fecha aspas. Tudo bem, mas então temos que enfatizar novamente que deve ser a separação a nosso comando. Tivemos o suficiente da separação deles imposta a nós para nossa proteção. Não há como negar que em minha vida real, proteção e manutenção de espaços de cura são grandes motivos para a separação. Voltando ao texto. Geralmente, as separações são trazidas e mantidas para o bem de algo mais, como independência, liberdade, crescimento, invenção, irmandade, segurança, saúde ou a prática de costumes novos ou heréticos. Com frequência, as separações em questão evoluem, sem premeditação, conforme a pessoa segue seu caminho e encontra várias outras pessoas, instituições ou relacionamentos inúteis, obstrutivos ou nocivos, e os deixa de lado ou para trás. Às vezes, as separações são planejadas conscientemente e cultivadas como pré-requisitos ou condições para seguir cuidando da própria vida. Às vezes, as separações são realizadas ou mantidas facilmente, ou com um sentimento de alívio e até alegria. Às vezes, são realizadas ou mantidas com dificuldade, à base de vigilância constante ou com ansiedade, dor ou luto. A maior parte das feministas, provavelmente todas elas, praticam alguma separação de homens e de instituições dominadas por homens. Uma separatista pratica a separação conscientemente, sistematicamente e, provavelmente, mais generalizadamente que as demais, e advoga pela separação como parte da estratégia consciente de liberação. Ao contrário da imagem da separatista como escapista covarde, é dela a vida e o programa que inspiram mais hostilidade, depreciação, insultos e confrontações. E geralmente é contra elas que sanções econômicas operam de modo mais decisivo. A pena pela recusa a trabalhar com ou para homens é geralmente a fome, ou no mínimo ter que viver sem assistência médica. E se a política de não cooperação é mais sutil, seu sustento ainda está constantemente ameaçado, uma vez que não é uma partidária leal, um membro adequado da equipe ou o que quer que seja. As penas por ser lésbica são ostracismo, assédio e insegurança no trabalho ou desemprego. A pena por recusar as iniciativas sexuais de homens é, com frequência, o estupro, e talvez ainda mais frequentemente, a renúncia a coisas como oportunidades profissionais ou de emprego. E as separatistas vivem com o fardo adicional de serem consideradas por muitos como depravadas morais, intolerantes que odeiam homens. No entanto, há uma pista aí. Se você está fazendo algo que é tão estritamente proibido pelos patriarcas, você deve estar fazendo alguma coisa certa. Existe uma ideia circulando tanto na literatura feminista quanto na antifeminista de que mulheres e homens geralmente vivem em uma relação de parasitismo. Um parasitismo do macho sobre a fêmea. Isto é, genericamente falando, a força, a energia, a inspiração e o cuidado de mulheres que mantêm os homens.
E não a força, a agressão, a espiritualidade e a caça feita por homens que mantém as mulheres. Fala-se, ocasionalmente, que o parasitismo ocorre no sentido contrário, que a mulher é a parasita. Contudo, pode-se invocar a aparência da mulher como parasita apenas se for tomada uma visão muito limitada da vida humana, historicamente restrita, insuficiente a respeito de classe e raça e na concepção do que são bens necessários. Geralmente, a contribuição de mulheres para o sustento material é e sempre foi substancial. Em muitas épocas e lugares, ela era suficiente por si só. Pode-se e deve-se distinguir entre uma dependência material parcial e contingente, criada por um certo tipo de economia monetária e estrutura de classe, e a quase onipresente dependência espiritual, emocional e material dos homens em relação às mulheres. Atualmente, homens provêm de vez em quando uma porção do sustento material das mulheres, dentro de circunstâncias aparentemente criadas para dificultar que mulheres possam prover a si mesmas. Contudo, mulheres provêm e geralmente têm provido homens de energia e espírito para viver. Os homens são cuidados pelas mulheres. E aparentemente, homens não podem fazer isso por si mesmos, nem mesmo parcialmente. O parasitismo de homens sobre mulheres é, da forma como vejo, demonstrado pelo pânico, raiva e histeria, gerados em muitos deles pela ideia de serem abandonados por mulheres. Mas isso é demonstrado de uma forma que talvez seja mais genericamente persuasiva por evidências literárias e sociológicas. Evidências citadas no trabalho de Jesse Bernard, The Future of Marriage, e no de George Gilder, Sexual Suicide e Men Alone, mostram de modo convincente que homens tendem a sofrer com adoecimento mental, pequenos delitos, alcoolismo, enfermidade física, desemprego crônico, vício em drogas e neurose em um número chocantemente significativo e em um grau alarmante, quando privados do cuidado e da companhia de uma companheira ou cuidadora do sexo feminino. Por outro lado, mulheres sem companheiros homens são significativamente mais saudáveis e felizes do que mulheres com companheiros do sexo masculino. A literatura masculinista está repleta de indicadores do canibalismo masculino, de homens obtendo o sustento essencial de mulheres. Imagens de canibalismo visual e verbal são comuns na pornografia. Imagens comparando mulheres à comida e sexo a comer. Como documentado no livro Sexual Politics, de Kate Millett, e muitas outras análises feministas da literatura masculinista, o tema de homens sentindo prazer ao bater, estuprar ou matar mulheres, ou apenas fazer bullying com elas, é comum. Essas interações com mulheres, ou melhor dizendo, essas ações infligidas a mulheres, fazem com que homens se sintam bem, orgulhosos, revigorados, fortalecidos. Homens ficam drenados e esgotados ao viverem sozinhos, ou com outros homens, e parecem reviver e se revigorar restaurados ao irem para casa e terem seu jantar servido, trocarem as roupas por peças limpas, fazerem sexo com a esposa. Ou passarem no apartamento de uma amiga que lhe sirva café ou um drink e serem acariciadas de uma forma ou de outra. Ao pegarem uma prostituta para uma rapidinha ou para um mergulho em suas fantasias sexuais escapistas preferidas. Ou ao estuprar refugiadas de suas guerras, estrangeiras e conterrâneas. As assistências de mulheres, sejam elas deliberadas ou não, grátis ou pagas, são o que restauram a força, a vontade e a confiança em homens para seguirem com o que eles chamam de vida. Se é verdade que um aspecto fundamental das relações entre os sexos é o parasitismo masculino, pode ser útil explicar por que certas questões são particularmente excitantes para os leais ao patriarcado. Por exemplo, diante de vantagens óbvias do acesso facilitado ao aborto para o controle populacional, para o controle do bem-estar e para assegurar a disponibilidade sexual de mulheres para homens, é um pouco surpreendente que os leais sejam tão inflexíveis e enfurecidos em sua objeção. Mas veja, o feto vive parasiticamente. É um animal distinto, vivendo da vida, do sangue, de outra criatura animal. É incapaz de sobreviver com recursos próprios, com nutrição independente, incapaz mesmo de simbiose. Se é verdade que homens vivem parasiticamente de mulheres, parece razoável supor que muitos deles e aqueles leais a ele se sensibilizem,
de alguma maneira, com o paralelismo entre sua situação e a do feto. Eles poderiam facilmente se identificar com o feto. A mulher que é livre para ver o feto como um parasita pode se tornar livre para ver o homem como um parasita. Aqui tem uma nota de rodapé que diz o seguinte: Caroline Whitbeck. Evidências transculturais sugerem que não é o feto que é rejeitado em culturas nas quais o aborto é comum. É o papel da maternidade. O fardo, em particular, da ilegitimidade. Em locais onde a instituição da ilegitimidade não existe, as taxas de aborto são baixas. Isso me leva a pensar que a rejeição de mulheres ao feto é ainda mais diretamente uma rejeição ao masculino e ao seu mundo do que imaginei inicialmente. Voltando ao texto. A disposição de mulheres para cortar o fio da vida para um parasita sugere uma disposição para cortar o fio da vida para outro. A mulher que é capaz, legalmente, psicologicamente, fisicamente, de rejeitar um parasita de modo definitivo, independente e por interesse próprio, é capaz de rejeitar, com a mesma determinação e independência, o fardo semelhante de outro parasita. Aos olhos do outro parasita, a imagem do aborto totalmente autodeterminado, que não envolve nem mesmo um ritual de submissão ao poder de veto masculino, é a imagem espelhada da morte. Outra pista aqui é que uma linha de argumento contra o aborto livre e descomplicado é o argumento escorregadio de que, se for possível dispensar de fetos livremente, os velhos serão os próximos. Velhos? Por que os velhos seriam os próximos? E por que essa grande preocupação com eles? A maioria das pessoas idosas é mulher, e os leais ao patriarcado não são, geralmente, tão solícitos com o bem-estar de qualquer mulher. Por que velhos? Porque, penso eu, na divisão patriarcal moderna do trabalho, os velhos também são parasitas das mulheres. O pessoal anti-aborto parece não se preocupar a respeito do espancamento de esposas e do assassinato de esposas. Não há apoio popular amplo e emocional para interromper essas violências. Eles não se preocupam com assassinato e com esterilização involuntária em prisões, ou com assassinatos em guerras, ou com assassinatos pela poluição e por acidentes industriais. Ou essas coisas não são reais para eles, ou eles não conseguem se identificar com as vítimas. De todo modo, não é à matança em geral que eles se opõem. Eles se preocupam com a rejeição por mulheres, a critério das mulheres, de algo que vive parasiticamente em mulheres. Suspeito que eles se inquietam não porque velhos são os próximos, mas porque homens são os próximos. Existem outras razões, claro, para os leais ao patriarcado ficarem perturbados com o aborto sob demanda. Uma grande razão sendo a de que seria uma forma significativa de controle feminino sobre a reprodução, e pelo menos sob certos ângulos, parece que o progresso do patriarcado é o progresso em direção ao controle masculino da reprodução, começando pela posse de esposas e perpassando a invenção da obstetrícia e da tecnologia de gestação extrauterina. Abrir mão desse controle seria renunciar ao patriarcado. Contudo, tal objeção ao aborto é muito abstrata e requer uma visão demasiado histórica para gerar a histeria que existe atualmente em reação contra o aborto. A histeria, penso eu, deve ser explicada mais em termos de um pressentimento, muito mais imediato e pessoal, de expulsão pela mulher útero. Eu discuto aborto aqui porque me parece ser o terreno mais publicamente emocional e fisicamente dramático no qual os temas do separatismo e do parasitismo masculino estão se desenvolvendo atualmente. Entretanto, existem outros locais para esse debate. Por exemplo, mulheres com a consciência recentemente desenvolvida tendem a abandonar casamentos e famílias, seja completamente por meio do divórcio, seja parcialmente por meio da indisponibilização de seu trabalho de preparo de alimentos, manutenção do lar e servidão sexual. Mulheres acadêmicas tendem a tornar-se alienadas de seus colegas e mentores homens e a não mais servir como caixa de ressonância, impulsionadora de ego, editora, amante ou revisora. Muitas mulheres em processo de despertar tornam-se celibatárias ou lésbicas, e as outras tornam-se consideravelmente mais exigentes a respeito de quando, onde e em quais relacionamentos elas farão sexo com homens. Os homens afetados por esse separatismo geralmente reagem com hostilidade defensiva, ansiedade
e induzindo o sentimento de culpa, sem mencionar o declínio em discussões ilógicas que se equiparam ou superam as imagens mais fantasiosas que eles têm da irracionalidade feminina. Minha alegação é que eles estão com muito medo porque dependem muito profundamente dos benefícios que recebem de mulheres e esses separatismos os privam desses benefícios. O parasitismo masculino significa que homens devem ter acesso a mulheres. É o imperativo patriarcal. No entanto, a recusa feminista é mais que uma remoção, redirecionamento, realocação substancial de bens e serviços, porque acesso é uma das faces do poder. A recusa de mulheres ao acesso masculino a elas corta substancialmente o fluxo de benefícios, mas tem também a mesma forma e carrega um forte presságio de uma tomada de poder. Diferenças de poder sempre são manifestadas em assimetrias no acesso. O presidente dos Estados Unidos tem acesso a quase todos, para quase qualquer coisa que ele possa vir a querer. E quase ninguém tem acesso a ele. Os super ricos têm acesso a quase todo mundo. Quase ninguém tem acesso a eles. Os recursos dos empregados estão disponíveis para o chefe, enquanto os recursos do chefe não estão disponíveis para os empregados. Os pais possuem acesso incondicional ao quarto das crianças. A criança não possui acesso similar ao quarto dos pais. Estudantes ajustam-se ao horário de trabalho do professor. Professores não se ajustam aos horários dos estudantes. Das crianças é exigido que não mintam. Os pais são livres para excluir crianças com mentiras a seu critério. O escravo é incondicionalmente acessível ao mestre. Poder total é acesso incondicional. Completa falta de poder é ser acessível incondicionalmente. A criação e manipulação de poder são constituídas pela manipulação e controle do acesso. Grupos, encontros e projetos exclusivamente femininos parecem ser muito bons em causar controvérsia e confronto. Muitas mulheres ofendem-se com eles. Muitas têm medo de ser aquela que anuncia a exclusão de homens. São vistos como um dispositivo cujo uso precisa de muita elaboração e justificativa. Penso que é dessa forma porque a exclusão consciente e deliberada de homens por mulheres, de qualquer coisa, é uma insubordinação flagrante e gera nas mulheres medo de punição e de represália. Medo que é, com frequência, justificado. Nossa própria timidez e desejo de evitar confronto geralmente nos impede de fazer muito no que diz respeito a grupos e encontros exclusivamente femininos. E quando o fazemos, invariavelmente, nos deparamos com um herói masculino que desafia nosso direito em fazê-lo. Apenas uma pequena minoria de homens enlouquece quando um evento é anunciado como sendo apenas para mulheres. Um único homem tentou invadir o evento exclusivo para mulheres. Grito contra o estupro. E apenas alguns esconderam-se debaixo das cadeiras do auditório para tentar espiar uma reunião apenas para mulheres na convenção da NAO, Organização Nacional de Mulheres, na Filadélfia. Esses poucos, contudo, detectam algo que seus compatriotas menos raivosos deixam escapar. A reunião exclusivamente feminina é um desafio fundamental à estrutura de poder. É sempre o privilégio do mestre entrar na cabana do escravo. O escravo que decide excluir o mestre de sua cabana está declarando a si mesmo como não escravo. A exclusão de homens de reuniões não apenas os priva de certos benefícios, sem os quais eles podem sobreviver. É um controle de acesso, portanto, uma tomada de poder. Não é apenas perverso, é arrogante. Torna-se mais evidente agora porque há sempre uma aura desestimulante de negatividade acerca do separatismo. Uma que é ofensiva para a poliana feminina em nós e que cheira a algo meramente defensivo para a teórica política que habita em nós. É esta, primeiro, quando aqueles que controlam o acesso tornam você totalmente acessível. Seu primeiro ato para retomar o controle deve ser negar acesso, ou deve ter essa negação de acesso como um de seus aspectos. Não é porque você está carregada de negatividade, não feminina ou politicamente incorreta. É por causa da lógica da situação. Quando começamos de uma posição de completa acessibilidade, deve haver um aspecto de negação, que é o início do controle, em todo ato e estratégia efetivos, sendo os efetivos, precisamente, os que alteram o poder, por exemplo, aqueles que envolvem manipulação e controle de acesso.
Segundo, quer alguém diga não, ou se recuse a ceder, ou ponha um fim a uma situação ou rejeite algo, numa ou noutra ocasião, a capacidade e a habilidade de dizer não, efetivamente, é logicamente necessária para o controle. Quando estivermos no controle do acesso a nós mesmas, haverá algum não dito. E quando estivermos mais acostumadas a isso, quando for mais comum, uma parte ordinária da vida, não parecerá tão proeminente, óbvio ou tenso. Nós não vamos parecer a nós mesmas ou a outros como sendo particularmente negativas. Nesse aspecto de nós mesmas e de nossas vidas, pareceremos a nós mesmas prazerosamente como sendo seres ativas, com um impulso próprio, com forma e estrutura suficientes, com integridade suficiente, para gerar fricção. Nossa experiência em dizer não será um aspecto da nossa experiência sobre a nossa definição. Quando nossos atos ou práticas feministas têm um aspecto de separação, estamos assumindo o poder ao controlar acesso e, simultaneamente, ao afirmar uma definição. O escravo que excluiu o mestre de sua cabana, portanto, declara a si mesmo como não escravo. Definição é outra face do poder. Os poderosos normalmente determinam o que é dito e dizível. Quando os poderosos rotulam, apelidam ou batizam algo, aquilo se torna o que eles nomearam. Quando o secretário da Defesa chama algo de negociação de paz, por exemplo, então o que quer que seja o que ele nomeou como negociação de paz é uma instância para negociar paz. Se a atividade em questão é elaborar os termos de uma negociação de reatores nucleares e redistribuição territorial, completada com arranjos para os refugiados que resultarem disso, então isso é pacificação. As pessoas elogiam e os negociadores ganham prêmios Nobel da Paz. Por outro lado, quando eu chamo um certo ato de fala de estupro, meu nomear não o torna um. Na melhor das hipóteses, terei que explicar, justificar e esclarecer exatamente o que nesse ato de fala é abusivo, nesse sentido, e então os outros aquecem, dizendo que o ato foi como um estupro ou poderia ser chamado figurativamente de estupro. Meu contra-ataque não será considerado como um simples caso de autodefesa. E o que eu chamo de rejeição ao parasitismo, eles chamam de perda das virtudes femininas, da compaixão e do cuidado. Geralmente, quando mulheres renegadas nomeiam algo de uma maneira e os leais ao patriarcado chamam de outra, os leais conseguem o que querem. Aqui tem uma nota de rodapé que diz o seguinte: esse parágrafo e o seguinte são passagens que têm provocado as questões mais substanciais de mulheres que leem o ensaio. Uma coisa que causa problemas aqui é que estou falando de um lugar ou posição que é ambíguo. É localizado em dois sistemas diferentes e não comunicáveis de pensamento-ação. Acerca do patriarcado e da língua inglesa, há um uso generalizado sobre o qual nós, não temos o controle que a elite masculina tem, com a cooperação de todos os leais ao patriarcado comuns. Em relação ao novo ser e aos significados que estão sendo criados agora por lésbicas feministas, nós temos autoridade semântica e coletivamente podemos definir e definimos com efetividade. Penso que é apenas mantendo nossos limites por meio do controle concreto do acesso a nós que podemos afirmar aos outros uma definição própria do que somos e, assim, forçar sobre eles o fato de nossa existência e, então, abrir a possibilidade de possuir autoridade semântica com eles. Nossa ininteligibilidade para os leais ao patriarcado é fonte de orgulho e deleite em alguns contextos. Mas se não tivermos uma efetividade no uso dessa ininteligibilidade, enquanto continuamos, gostemos ou não, a ser sujeitas ao uso deles, então ser totalmente ininteligível pode ser fatal. Uma amiga minha teve um sonho no qual as mulheres estavam reunindo-se em uma cabana no limite da cidade. E elas tiveram a ideia de que deveriam colocar uma placa na porta que se conectaria com o sistema de significados patriarcal. Pois, caso contrário, homens poderiam ficar demasiado curiosos, assustados com elas e poderiam quebrar a porta para entrar. Elas colocaram a foto de um peixe na porta. Claro, você pode dizer que ser inteligível a eles pode ser fatal. Bem, talvez seja melhor estar na posição de tomar decisões táticas a respeito de quando e como ser inteligível e ininteligível. Voltando ao texto.
As mulheres geralmente não são as pessoas que fazem as definições. E não podemos, a partir do nosso isolamento e da nossa impotência, simplesmente começar a chamar as coisas diferentemente do que outros chamam e fazer com que isso valha. Há um dilema Humpty Dumpty aí. Aqui tem uma nota de rodapé que diz o seguinte: Humpty Dumpty é um personagem de uma rima anglófona infantil, que aparece em várias histórias, como em Alice no País das Maravilhas, na qual acontece o seguinte diálogo. Quando eu uso uma palavra, Humpty Dumpty disse num tom um tanto desdenhoso. Ela significa exatamente o que eu quero que ela signifique. Nem mais, nem menos. A questão, disse Alice, é se você pode fazer as palavras significarem coisas diferentes. A questão, disse Humpty Dumpty, é quem manda. Só isso. Voltando ao texto. Ainda assim, somos capazes de nos apropriar de definições para nós mesmas quando repadronizamos o acesso. Ao assumir o controle sobre o acesso, desenhamos novos limites e criamos novos papéis e relações. Isso, embora cause alguma tensão, perplexidade e hostilidade, está em certa medida dentro do escopo de indivíduos e pequenos grupos, o que não ocorre com a redefinição verbal direta, pelo menos à primeira vista. Pode-se ver o acesso ocorrendo de duas formas, natural e humanamente arranjada. O urso tem o que você pode chamar de acesso natural à cesta de piquenique do humano desarmado. O acesso do patrão ao serviço pessoal da secretária é um acesso humanamente arranjado. O patrão exerce poder institucional. Me parece, olhando por certo ângulo, que as instituições são padrões humanamente desenhados de acesso. Acesso a pessoas e a seus serviços. No entanto, instituições são artefatos de definição. No caso de instituições intencional e formalmente desenhadas, isso é muito evidente, pois as definições relevantes são fixadas explicitamente por leis e constituições, regulamentos e regras. Quando se define o termo presidente, definem-se presidentes em termos do que podem fazer e do que lhes é devido por outros oficiais. E o que podem fazer é uma questão de seu acesso aos serviços de outros. Similarmente, definições de reitor, estudante, juiz e policial criam padrões de acesso e definições de escritor, criança, proprietário e, claro, de marido, mulher e homem e menina. Quando se muda os padrões de acesso, se força novos usos de palavras sobre aqueles afetados. O termo homem é forçado a mudar de significado quando o estupro não é mais possível. Quando tomamos controle do acesso sexual a nós, do acesso ao nosso cuidado e da nossa função reprodutiva, acesso à nossa maternagem e sororidade, redefinimos a palavra mulher. A mudança no uso é imposta a outros por uma mudança na realidade social. Não aguardo o reconhecimento deles de nossa autoridade para definir como legítima. Quando mulheres se separam, se recusam a ceder, rompem, se reagrupam, transcendem, deixam de lado, se retiram, migram, dizem não, estão simultaneamente controlando acesso e definindo. Somos duplamente insubordinadas, uma vez que nenhuma dessas duas coisas é permitida. Acesso e definição são ingredientes fundamentais na alquimia do poder. Então, somos duplamente e radicalmente insubordinadas. Se essas são, então, algumas das formas nas quais o separatismo está no cerne da nossa luta, isso ajuda a explicar o porquê de ele ser um assunto tão controverso. Se há uma coisa que deixa as mulheres enjoadas, é tomar o poder de fato. Contanto que se pare quando estiver à beira de fazer isso, os patriarcas, em sua maior parte, terão uma atitude indulgente. Temos medo do que acontecerá conosco quando realmente os assustarmos. Esse não é um medo irracional. Na nossa experiência no movimento, a atitude defensiva, áspera, violenta, hostil e irracional na reação ao feminismo tende a se relacionar com a ousadia da separação como estratégia ou projeto, o que desencadeia essa reação. As separações envolvidas no abandono por mulheres de seus lares, casamentos e namorados, separações de fetos e a separação que o lesbianismo traz, são todas bastante dramáticas. Isto é,
Elas são dramáticas e ousadas quando percebidas dentro do enquadramento oferecido pela visão de mundo patriarcal e pelo parasitismo masculino. Questões tocantes ao casamento e ao divórcio, lesbianismo e aborto tocam homens individualmente e seus simpatizantes, porque eles podem sentir a relevância disso para eles próprios. Eles podem sentir a ameaça de que eles possam vir a seus próximos. Portanto, a heterossexualidade, o casamento e a maternidade, que são as instituições que, de modo mais óbvio e pessoal, mantêm a disponibilidade de mulheres para homens, formam a tríade central da ideologia antifeminista. E espaços exclusivamente de mulheres, organizações exclusivamente de mulheres, reuniões exclusivamente de mulheres, salas de aula exclusivamente de mulheres, são tornadas ilegais, suprimidas, assediadas, ridicularizadas e punidas, em nome daquela outra instituição patriarcal bacana e duradoura, a igualdade dos sexos. Para algumas de nós, essas questões podem parecer quase estrangeiras, estranhas para ocuparem o palco principal. Estamos engajadas no que nos parece nossas insubordinações ousadas, vivendo nossas vidas, tomando conta de nós mesmas e umas das outras, fazendo nosso trabalho e, em particular, falando aquilo que pensamos. Ainda assim, o pecado original é a separação que isso tudo pressupõe. E é por isso, não por nossa arte ou filosofia ou por nossos discursos, nem por nossos atos sexuais ou abstinência, que seremos perseguidas quando o pior acontecer.